Oi, tudo bem? Tá começando mais um resumão da lição da Escola Sabatina Jovem. E o título da lição dessa semana foi Entrando no Descanso. O texto-chave dessa semana se encontra lá em Hebreus 4, do verso 1 até o verso 11. Se você ainda não leu esses versos, corre lá para ler, porque esses versos são muito importantes para a compreensão do nosso estudo de hoje. Gente, a semana passada acabamos não tendo resumão aqui no canal e peço desculpa para vocês, mas espero que mesmo assim você tenha estudado a sua lição. A tirinha dessa semana traz uma frase muito interessante e diz o seguinte: qualquer incrédulo pode descansar de seu trabalho físico, mas apenas quem crê em Jesus pode descansar na obra de Deus, obra passada, presente e futura. Em Hebreus 4, verso 11, diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aqui nesse texto, o autor de Hebreus faz menção ao povo de Israel, que foi desobediente a Deus e dessa forma não entrou no seu descanso. Então esse verso deixa claro de que devemos nos esforçar para entrar no descanso, e o esforço vem através de obediência. Mas é claro que a obediência ela vem acompanhada da fé, porque olha só o que diz o verso 2 do capítulo 4 de Hebreus. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, devemos ouvir a palavra de Deus, mas ouvir a palavra de Deus com fé. E devemos obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos, aos princípios divinos, com fé. A obediência, ela anda ligada juntinha com a fé. Mas então, vamos nos aprofundar nesse assunto. Se a Bíblia é a palavra de Deus, e se a palavra de Deus é poderosa, por que existem estudiosos da Bíblia que professam ser ateus? Se Cristo salva todos os que invocam o seu nome, por que muitos cristãos se perderão? E o principal e mais interessante, se o sábado é um dia de descanso, por que existem observadores desse dia que continuam estressados? Primeiro, ainda que você tenha acesso a uma Bíblia e condições de a ler, isso ainda não é o suficiente para que você se torne um cristão. É exatamente por isso que existem muitos estudiosos e leitores da Bíblia que professam ser ateus. Segundo, saber tudo sobre Jesus, frequentar uma igreja e tudo mais, não é o suficiente para garantir a salvação. Por isso que muitos cristãos, infelizmente, irão se perder. E terceiro e último ponto, não é porque encerramos as nossas atividades seculares todo sábado, toda semana, que realmente estamos experimentando o verdadeiro descanso que Deus deseja para nós no sábado. E em todas essas situações, o elemento que falta é a fé. Sem fé, não tem como nos tornarmos um verdadeiro cristão. Sem fé, não tem como acreditar em Deus e saber que de fato Ele existe. Sem fé, não tem como alcançarmos a salvação. E sem fé, é impossível experimentarmos o verdadeiro descanso que Deus tem preparado para nós toda semana, todo sábado. Presta atenção agora porque isso é muito importante. Embora a salvação seja um dom gratuito da graça de Deus, a fé é necessária para receber esse dom. Então a fé é a chavinha que abre a porta para a salvação. E inclusive a porta é Cristo. Observe o que a Bíblia diz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Para entrarmos no verdadeiro descanso sabático, precisamos exercer fé naquele que concede o descanso. A promessa de descanso que Deus fez aos israelitas se estendia além de um dia semanal de descanso. A promessa "eu lhes darei descanso" envolvia um estilo de vida e não apenas um dia. Porque o verdadeiro descanso vem ligado com a fé. Exatamente por isso que o povo de Israel não pôde entrar no descanso de Deus, por conta da sua incredulidade, da sua falta de fé. Vamos ler mais um verso bíblico. Hebreus 4, só que dessa vez o verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Percebe que devemos nos achegar confiantemente até o trono da graça. Essa condição é inegociável.
Para experimentarmos o descanso de Deus e a graça divina, sempre foi preciso exercer fé em Cristo. Desde Adão até os dias de hoje, essa fé continua sendo exigida. Porque não houve nenhum momento da história da humanidade em que a salvação fosse pelas obras ou por qualquer outro meio. A salvação sempre foi pela graça mediante a fé. E já que a nossa lição fala sobre o sábado, olha só esse pensamento que o nosso guia de estudos trouxe. Sem dúvidas, muitos adventistas do sétimo dia guardam o sábado descansando do trabalho secular, mas nunca experimentaram o que Deus chama de meu descanso. Porque, como vimos no início, descansar do nosso esforço, do nosso trabalho físico é fácil. Mas agora, para descansarmos no verdadeiro descanso, no descanso que vem de Deus, é preciso exercermos fé. E a boa notícia é que se ainda não experimentamos o verdadeiro descanso de Deus, se não estamos experimentando essa graça divina, esse descanso semanalmente, esse descanso que vem através da fé, Deus hoje nos chama para depositarmos toda a nossa confiança nele. E a partir de hoje, vivermos a cada semana uma semana diferente, um sábado diferente, vivendo por meio da fé. Porque, como diz a palavra de Deus, o justo viverá pela fé. Bom, e lembra que falamos de que a promessa do descanso de Deus, ela vem através de uma vida diferente, de um estilo de vida diferente pelo qual devemos confiar em Deus e vivermos em união com Ele? Pois agora, da perspectiva divina, uma vida obediente é a forma mais abençoada de se viver. Esse é o estilo de vida que devemos exercer diariamente. Embora a obediência esteja fundamentada no Decálogo, ela também é expressa em todos os outros mandamentos de Deus, todos os quais de alguma forma expressam princípios do Decálogo, dos 10 mandamentos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, a Bíblia fala que não devemos oprimir os estrangeiros. E isso te lembra algum mandamento do Decálogo? Sim, o fato de amar o próximo e assim por diante, não é? Devemos manifestar compaixão às viúvas e os órfãos. E isso também nos lembra o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Devemos honrar os líderes da igreja e assim por diante. Cada lei contida na Bíblia, cada mandamento que não está dentro do Decálogo, de alguma forma expressa um princípio que se encontra nos 10 mandamentos. E no 4º mandamento, além de encontrarmos a ordem para o descanso sabático, também encontramos ali outros requisitos, como trabalhar e lembre-se. Então, o mandamento do sábado chama o povo de Deus a se lembrar, trabalhar e descansar. Esses 3 requisitos parecem seguir uma ordem lógica. Primeiro, sem lembrar, não existe possibilidade de haver um descanso sabático adequado. Segundo, durante 6 dias da semana trabalhamos, entendendo que Deus, é quem provê tudo, Ele é o dono de tudo e somos dependentes dele. E por fim, ao 7º dia, Ele nos concede o seu descanso. Então, o mandamento do sábado, ele está inteiramente ligado a um tempo específico, coisa que nenhum outro dos 9 mandamentos expressam isso. Todos os 9 mandamentos devem ser observados diariamente, mas você sabia que o mandamento do sábado também tem a sua aplicação diária? E isso ocorre no aspecto de se lembrar, porque devemos nos lembrar diariamente do mandamento do sábado. O princípio do sábado revela reconhecimento e dependência do Criador. E esse princípio ultrapassa as horas do sábado, porque exige uma aplicação diária, a cada momento, que é a atitude de se lembrar. Então, todos os dias devemos nos lembrar de que Ele é o Criador de todas as coisas. O conceito do sábado é muito mais do que uma pausa do trabalho, é mais do que 24 horas. O sábado é fé, obediência, descanso em Deus. E todo verdadeiro cristão deve carregar isso diariamente consigo. Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse fato é inseparável da ideia de que o justo viverá pela fé. E a Bíblia declara: tudo que não provém da fé é pecado. Na salvação, a fé é indispensável. E Jesus disse: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E não podemos nos esquecer de que a fé existe onde existe a palavra de Deus. A Bíblia diz: assim a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E que palavra é essa?
é a palavra de fé. A fé e a palavra são coisas inseparáveis. Afinal, viver pela fé é viver pela palavra de Deus. E a própria salvação resulta da fé na palavra. Dessa forma, entendemos que a observância do dia de sábado é um ato de fé na palavra de Deus. O mandamento do sábado distinguia o povo de Israel das nações vizinhas. Afinal, o sábado é um sinal entre Deus e o homem. O sábado revela a quem servimos, a quem adoramos e a quem pertencemos. O sábado é um grande testemunho de nossa fé. E o povo de Israel, quando se afastou de Deus, se afastou do sábado. E eles acabaram se tornando fanáticos, colocando exigências desnecessárias em cima desse mandamento tão divino e precioso. Mas Cristo veio a esta terra para exaltar a lei divina e nos revelar acerca da verdadeira observância do sábado. Que possamos seguir os passos de nosso Salvador e exercer completa fé naquele que tudo criou e que nos chama para o descanso. Fé e salvação tem tudo a ver. Obediência e fé também. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse nosso estudo e que possamos aprender a cada dia mais com o nosso Deus. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais e de também deixar o seu comentário aqui embaixo. Então é isso. Um beijo e até semana que vem.